That sniper's still up. Be careful out there. Pelo mecanismo de visões, ou views, e pelo subsistema de autorização. São os dois modos dele implementar o controle de acesso discriminatório, tá bom? Com o mecanismo de visões, eu uso as visões para, além de eu permitir, né, de eu filtrar os dados, muita gente acha que visão eu vou usar apenas para filtrar dados. A visão, ela tem um aspecto de um nível muito mais alto, pessoal, tá? Porque ela permite que eu oculte dados para determinados usuários ou grupos, né? A gente costuma comparar a visão como um biquíni. Aí você fala, pô, a visão é que nem um biquíni? Ela mostra tudo, mas esconde o essencial, ok? Então tem certas coisas que não vão ser mostradas para o usuário. E o subsistema de autorização, que vai permitir que os usuários que têm determinados privilégios, né, também concedam de forma seletiva, ou seja, ao critério deles, e dinâmica, esses privilégios para outros usuários. Então, é possível que eu, tendo permissão sobre um determinado objeto no banco, estou dizendo que é possível, tá, pessoal? Que não é, isso não quer dizer que eu tenha que fazer. É possível que eu, tendo determinados objetos no permissão sobre algum objeto no banco, possa também conceder a permissão para outro usuário. Isso é possível. Assim como eu posso também revogar, tá? Ou seja, se eu desejar, tá? Vamos falar um pouquinho então de visões. A visão vai definir os dados que vão estar disponíveis para o acesso e sobre os quais a autorização deve ser concedida. Questão de prova, já vi cair em prova. Muita gente acha, pessoal, que quando eu faço uma visão sobre uma determinada tabela, por exemplo, naquela visão eu já estou concedendo para determinados usuários a permissão de ver dados. Então a questão era algo mais ou menos do tipo assim, dada a tabela XYZ, por exemplo, foi criada a visão tal. Desta forma, supõe-se que os usuários João, Maria e Pedro terão acesso à visão tal. Pessoal, visão não garante permissão. Visão vai fazer a filtragem dos dados. Quem vai garantir a permissão é o grant. Observem a sintaxe aqui, ó. Create view, então criei a visão, né? Aniversários as, a instrução select. Select nome, vírgula, data, nasce, from funcionários. Então criei uma visão chamada aniversário. Observem que aqui na tabela funcionários, se houvessem campos do tipo salário, filiação, CPF, isso não estaria sendo mostrado para o usuário. De qualquer forma, eu só criei a visão. Até aqui, nada. Quem vai poder acessar? Aqui, ó. Aqui que é dito. Ok? Grant, select, delete e update na data de nascimento ou aniversários to João e Maria. Então, João e Maria podem fazer select, podem fazer delete e podem fazer o update da data de aniversário. Desculpe, da data de nascimento, né? Na visão aniversários, eles podem fazer isso aí. E acabou. Nome, na visão, eles não vão poder fazer nenhuma atualização, porque eles vão fazer atualização em data de nascimento. Ok, pessoal? Bom, visão. Quando eu uso visão, eu tenho uma importante medida de segurança. Por quê? Aquelas verificações de autorização, em vez de elas serem feitas em tempo de execução, ou seja, quando eu executo a visão, elas já são feitas lá no tempo de compilação. Então, com isso, eu ganho desempenho, eu ganho performance. Tá bom, pessoal? Então,
Esse aqui é um mecanismo importante de segurança, ok? Agora, quando eu uso visão, eu tenho um pequeno problema, tá? Então, ou seja, qual é a dificuldade dessa abordagem? Se eu tenho um usuário que precisa de privilégios diferentes sobre subconjuntos diferentes da mesma tabela ao mesmo tempo, eu vou ter problema. Exemplo, eu tenho uma filial de uma empresa que ela pode consultar todo o estoque de produtos da firma, né? A firma tem um estoque e ela pode consultar. Mas essa filial, né, é uma empresa que vende pneu, tá? Essa filial precisa atualizar o estoque de produtos sob a sua responsabilidade. Então fica aquela, ó, tem uma tabela de estoque em que a minha filial pode ver, mas ela tem que fazer também uma atualização só naquilo que está sob a responsabilidade dela. Então é um pouco complicado, tá? Então essa abordagem é um pouco complicada. Bom, grant e revoke. Vamos ver como é que funciona essa questão de como o SQL implementa tanto a garantir, né, você dar a permissão, quanto você revogar a permissão, tá? Bom, como a gente já viu, pessoal, visão não permite especificar quais operações os usuários têm permissão para executar sobre elas. Quem vai executar isso aí é o grant. Então, o grant é que vai dizer o que eu posso fazer naquela visão. A visão está ali pura e simplesmente, tá? E um detalhe importante, o criador de qualquer objeto no banco, a partir do momento que você criou um objeto, você recebe automaticamente a permissão para conceder todos os privilégios daquele objeto para uma outra pessoa ou um outro usuário. Você criou, você tem essas permissões. Então ele detém, né, o privilégio de poder conceder para outros usuários. Tá bom, pessoal? Sintaxe do grant. Grant, como a gente já viu, lista de privilégios separados pela vírgula. Então, lá, para onde vai ser, ou seja, para qual objeto, para quem, lista dos usuários separados por vírgula ou dos papéis, né? E o if grant options, que é uma outra coisa que a gente vai ver um pouquinho para frente ali. Sintaxe do grant é essa aqui. Bom, e o que a gente entende por lista de privilégios, tá, pessoal? Como está lá no date, tá? Select, insert, delete e update. Isso aqui é autoexplicativo, né? Ele pode fazer um select naquela visão, ele pode inserir, ele pode deletar, ele pode fazer update. Isso aqui é autoexplicativo. Acho que não tem muito pelo que a gente falar. Mas existem outros privilégios que eles, inclusive, são implementados um pouquinho diferente em determinados bancos. Não é o nosso caso de entrar nesses detalhes, tá? O detalhe é você saber para que cada um serve. Eu, particularmente, nunca vi ser cobrado algo além de select, insert, delete, update nas instruções grant, porém, vamos passar por eles para a gente dar uma olhada, né? A gente sabe que essa prova é do alfinete ao foguete, tá? Usage, né? Quando é que eu trato do privilégio usage? É necessário para determinados tipos definidos usuários, para eu poder usar esse tipo. O que é isso? A gente sabe que em bancos de dados, eu posso usar o comando createType, né? Para criar um tipo composto, por exemplo, eu posso criar um tipo funcionário. Então, dou lá um createType, funcionário, e aí coloco lá aqui data nasce, data, nome, varchar. Então, aquilo ali passou a ser um tipo, ok? Para que eu possa usar esse tipo, eu tenho que dar um usage ali. Então, grant usage on, aí o nome do tipo, to João, Maria. Então, a partir daí, eles vão poder usar aquele tipo que eu criei. Tá? O under, ele tem duas situações que são em que ele é utilizado. Tá? Quando eu tenho um tipo definido pelo usuário e eu quero criar um subtipo deste tipo. Tá? Fazendo uma associação com as linguagens de programação orientadas a objeto, né?
e por favor me corrijam se eu estiver falando besteira, eu tenho a classe pai, né? E tenho a classe filha que vai herdar alguma coisa daquela classe pai. Ok? Ou seja, aquela classe filha é baseada no pai, mas tem mais alguma coisa. Ou às vezes até um pouco, até menos. Ok? Essa é essa associação de ideias que a gente tem que fazer. E para determinada tabela, para criar uma subtabela daquela tabela também. Tem bancos que permitem isso aí. Aí eu vou usar o under. O reference, né? É necessário para uma tabela para se referir a esta tabela em uma restrição de integridade, que não seja uma restrição referencial. Tá? Aí eu vou usar o reference. O trigger eu já vi cair uma vez, pessoal. Tá? É necessário para uma tabela, para eu criar um gatilho, né? Para eu criar uma trigger sobre essa tabela. Então, eu vou usar o trigger. E o execute, né? Sobre uma determinada rotina SQL para chamar a execução dessa rotina. Então, são esses aqui os privilégios, a lista de privilégios para o grant. Mas o grant ainda tem os valores válidos de objeto. Então, nós estamos no slide 42. Quais são os valores válidos do objeto aqui na cláusula on? Type, e o nome do domínio, né, o tipo, né? Table, que pode ser o nome da tabela ou a visão também, tá? E para o execute, eu posso dizer qual é o designador, qual é o nome daquela rotina que eu vou trabalhar, ok? Esse execute eu nunca vi cair, não. O type e o table eu já vi algumas questões aí em concurso sobre isso aí. E aquela lista de vírgulas com IDs de usuários, né? Para a gente dizer para quem vai, né? Ela pode ser substituída pela palavra public, né? Dizendo, olha, isso aqui é público, ou seja, para todos os usuários do meu sistema. Ou por papéis ou roles. Departamento pessoal, por exemplo, significando os usuários do role, do papel, departamento pessoal. Ou mesmo um ID de usuário, como a gente já viu, João e Maria também serve. E o que eu falei que eu ia falar para vocês depois, que era o if grant options, que é o seguinte, pessoal. Se lá, na minha sintaxe, eu uso a cláusula with grant options, eu digo que os usuários especificados podem conceder esses privilégios sobre esse objeto para outros usuários. Ou seja, eu estou passando as minhas permissões de concessão de privilégios em cascata para alguém, para que essa pessoa também possa colocar para outros e assim por diante, tá? Um detalhe importante, esta opção with grant options só pode ser especificada se o usuário que emite a instrução grant tiver a autoridade de concessão necessária. Senão, ele não vai ter. Ok? Não adianta vou conceder meus privilégios, mas eu não tenho autoridade para isso. Então, não há sentido. Revoke. Revoke serve para revogar privilégios. Então, está aqui, ó, a sintaxe é revoke. Eu posso usar a expressão grant option for, que é opcional. Posso usar lista com vírgula de privilégios. Quais são os privilégios que a gente já viu, né? Qual é o objeto e qual é a lista de IDs de usuários e, por fim, o seu comportamento, que eu vou falar para vocês o que é. Então, olha só. Se eu usar o revoke com a opção grant option for, quer dizer que só aquela autoridade de concessão é revogada. Eu não revoguei os privilégios, mas eu revoguei o privilégio dele conceder em cascata para outros o privilégio, os privilégios que ele tem. Ou seja, eu estou dizendo para você, olha, você ainda continua com a opção de dar um select na minha visão, fazer um update na minha tabela, enfim, o que vale. Porém, você não pode repassar isso para mais ninguém. Ok? É desse modo que funciona. Quando eu falo de lista com vírgula de privilégios, objeto e lista com vírgula de ID de usuário, é a mesma sintaxe do grant, não tem o que mudar.
Mas quando a gente fala aqui de comportamento, aqui no final, está dizendo que pode ser restrict ou cascade, tá? O cascade é o padrão. O que que é isso? Vamos imaginar a seguinte situação. A Maria tem privilégio sobre a tabela A, ou sobre o objeto A do banco. Aí ela vai e repassa esses privilégios também para o João. Com autorização para o João também repassar. Aí o João pega e repassa para o Pedro. O que que acontece se eu revogar os privilégios da Maria? Como é que fica a questão para o João e para o Pedro? Para evitar essas coisas de ficar órfão, ou, melhor ainda, se eu revogar o do João, como é que fica para o Pedro, já que a Maria ainda está ativa, né? Isso que eu estou mostrando para vocês está aqui, ó. Um usuário A pode conceder privilégio para um usuário B, que por sua vez concede para o C. Todos eles sob o mesmo objeto. Mas olha só, se o A revogar o privilégio do B, ou seja, Maria revogou o privilégio do João, mas João também concedeu para o Pedro. Como é que fica a questão do Pedro aqui? Para evitar esse abandono de privilégios, essa salada, o que que acontece? Se eu pegar, o padrão do grant é esse, se eu não falar nada, e eu revogar um privilégio de um usuário, automaticamente em cascata, para quem ele concedeu os privilégios ali também está revogado. Ok? O objetivo do restrict é o seguinte. Nesta situação aqui, ó, ele vai evitar privilégios abandonados. O revoke vai falhar, ou seja, vai dar uma mensagem de erro se esse sucesso puder conduzir a privilégios abandonados. Então ele vai dizer, olha, eu não posso porque tem privilégios em cascata ali. Se eu não usar o restrict aqui, vai ser o cascade por padrão, ou seja, ele vai sair revogando de quem estiver para baixo. Tá bom, pessoal? Ou seja, se o A revogar o privilégio do B, C também fica revogado. Se eu usar o cascade. Se eu usar o restrict e A tentar revogar o privilégio de B, vai dar falha, vai dar erro. Porque ele vai informar que, olha, existem outros usuários a quem B deu privilégio sobre aquele mesmo objeto. Aí ele falha, não deixa fazer. Um detalhe importante, tá, pessoal? Isto aqui eu já vi cair em prova. E a questão era algo parecido com, dado um objeto tal no banco, tá? Não lembro se era uma tabela, se era uma visão. Enfim, era dado um objeto e para esse objeto, em determinada coluna desse objeto, era dada uma permissão para um usuário acessar. Ok? Em determinado momento, o usuário, que era o dono, né, que concedeu a permissão para outro usuário, ele vai lá e dropa aquela coluna do objeto lá no banco. A questão perguntava se o usuário, o usuário filho ali, né, para quem foi concedido, se ele continuava com a permissão ou não, se não poderia ser dropado, enfim. A resposta está aqui, ó. Se eu removo um tipo, uma tabela, uma coluna ou uma rotina, eu revogo automaticamente todos os usuários que possuem, ou melhor, eu revogo automaticamente as permissões ou os privilégios de acesso sobre aquele objeto removido. Então, é possível eliminar aquela coluna de uma tabela em que eu concedi sobre aquela coluna privilégios para outros? É. Só que os privilégios morrem para aqueles outros usuários, tá? Então a resposta é isso aqui. Então tomem cuidado com isso aí, fica o lembrete, tá, pessoal? E por fim, vamos tratar então da questão da recuperação em banco de dados, tá? O que é recuperação de banco? Basicamente é recuperar o próprio banco de dados de alguma forma, tá?
eu vou restaurar o meu banco depois que ocorreu alguma falha. E essa falha normalmente leva o banco ao que a gente chama de um estado incorreto ou inconsistente. Eu vou trazer o banco desse estado incorreto ou inconsistente para um estado correto ou consistente, tá? Eu tenho que garantir que toda a informação que o sistema gerenciador de banco de dados contém possa ser reconstruída de alguma forma. Para isso, eu tenho que armazenar algum tipo de informação sobre aquilo ali de modo redundante. Infelizmente, é o que a gente tem para fazer, tá? E é claro, essa informação tem que ser armazenada em algum outro local. Não fazer como eu já vi, né? O backup sendo guardado no mesmo HD em que está o banco. Aí o HD dá pau e aí fica o indivíduo tentando recuperar aquilo ali. Bom, não adianta a gente falar de recuperação se a gente não falar de transação. Isso aqui tem sido um tema recorrente, em especial nas provas do QCO. Ok? Então vamos dar uma atenção um pouquinho especial a isso aqui. Transação, pessoal, é o que a gente chama de unidade lógica de trabalho. Por que unidade? Porque ela tem um início e um fim. Por isso ela é uma unidade. É um bloco com início e fim. Ela começa com a execução de um begin transaction e termina com um commit ou um rollback. Começa com begin transaction e termina com commit ou rollback. Só que um detalhe importante, pessoal, isso aqui eu já vi cair em prova. Quando eu falo de transação como unidade lógica de trabalho, isso não quer dizer que ela tenha uma instrução, não. Ela pode ter várias instruções ali. É um bloco com várias instruções. Aquele bloco é uma unidade única. Vamos imaginar uma transação como uma classe. Em Java, por exemplo, né? Eu tenho vários métodos ali, ok? Ou seja, não é necessariamente uma única operação. Eu posso ter uma sequência de operações. Por quê? A finalidade da transação, quando eu falo dela de unidade lógica de trabalho, eu estou dizendo que, olha, antes de eu iniciar a transação, o banco está num estado correto ali, consistente. Eu vou executar a minha transação para que aquela sequência de operações, elas vão me trazer o banco de um estado correto, de um estado consistente, para outro estado consistente. Ah, mas a transação deu pau em algum momento aqui. Ótimo. Esse estado aqui está consistente? Não. Então, eu retorno para o último estado consistente antes do início da transação. Por isso, ela é uma unidade lógica de trabalho. É só para isso. Ok? E um detalhe importante, né? Eu não tenho que preservar a correção em todos os pontos intermediários da minha transação. Ela tem que ser consistente ao final dela. Se ela não for, ela retorna. Então, isso aqui, ó. Eu tenho um estado 1 consistente. Eu comecei uma transação, iniciei. Fiz a primeira operação, a segunda, a terceira, a quarta, até a enésima operação. E cheguei a um estado consistente 2. Ou, se em algum ponto aqui deu pau, eu tenho que retornar de forma consistente ao meu estado 1. É desse jeito. Para isso, é uma unidade lógica. Bom, um sistema que possui gerenciamento de transações vai garantir que, se ela executar algumas atualizações e der uma falha, não interessa o motivo, antes do seu término, essas atualizações serão desfeitas. Ok, pessoal? Assim, a transação ou ela é executada como um todo ou ela não é executada, tá? É o que a gente chama de atomicidade da transação. A transação tem que ser atômica. Ou executa tudo ou não executa nada, tá? O gerenciador de transações, que a gente também conhece como monitor de processamento de transações ou monitor TP, é que vai garantir essa atomicidade. Então, é dada pelo meu gerenciador de transações. Quando eu trato de commit e de rollback, eu estou dizendo que essas duas operações são a chave para entender como é que o monitor TP funciona.
Vamos ver como é que funciona para a questão do commit e depois para a questão do rollback. O commit vai indicar que, olha, tudo deu certo na minha transação. Executei a primeira, segunda, terceira sequência, quarta, quinta, a enésima sequência daquele bloco da transação. Deu tudo certo? Deu. Commit. Beleza. E esse commit vai informar para o meu gerenciador de transações, ou monitor TP, o quê? A unidade lógica de trabalho foi concluída com sucesso. Então o commit diz, olha, monitor TP, deu tudo certo. O banco de dados está, ou deveria estar, né, num estado correto. Todas as atualizações feitas pela transação podem agora ser gravadas no banco. Então, só depois que o commit informa para o monitor TP que, olha, deu tudo certo, o banco está consistente, o monitor TP entende que podem ser gravadas as alterações daquela transação no banco, ou seja, isto pode ser persistido. E o rollback? É o contrário, né? Rollback vai informar, olha, houve alguma coisa errada na execução da transação. O banco de dados pode estar num estado não consistente, não correto. O que você tinha de atualização para aquela transação tem que ser desfeito. Então, o rollback fala, olha, desfaz tudo porque, como dizem, né, os cariocas, deu ruim. Deu ruim em algum lugar, ok? Uma transação começa, como já falei para vocês, com begin transaction e termina com um rollback. Um commit vai estabelecer o que a gente chama de ponto de commit, ou ponto de sincronização, tá, pessoal? E ele marca o fim, bem sucedido, de uma unidade lógica de trabalho. E é um ponto também que o banco vai estar num estado que a gente supõe que ele esteja correto. E o rollback, ele devolve o banco ao estado correto anterior, né? Antes de eu iniciar o meu begin transaction. Um detalhe importante, pessoal, dessas duas afirmativas aqui, ó. O commit marca o ponto de sincronização em que eu entendo que tudo deu certo e que o banco está no estado correto. E o rollback devolve o banco para um estado correto anterior à minha transação. Desse modo aqui, ó, eu enxergo a transação agora não só como uma unidade de trabalho, mas também como uma unidade de recuperação. Por quê? Se eu comitei, está tudo certo. Se eu, de alguma forma, dei um rollback, significa que deu pau em algum lugar. Então, eu tenho como recuperar ao estado anterior do banco consistente. Então, aqui, ó, ela entra como unidade de recuperação também. Tá bom? Isso que eu falei para vocês está aqui, ó. Ok? Bom, log. Log é importante, né, pessoal? Registro de log. O sistema vai manter um log em disco ou em fita, porque esse log, como ele é sequencial, né, serial ali, você pode mantê-lo em fita, não tem problema. A fita é mais lenta para recuperar, mas ele é serial, não há problema nenhum, tá? Nesse log eu registro detalhes de todas as operações de atualização, tá? Em particular, como a gente já viu lá, qual era o valor anterior do objeto, qual é o novo valor, tá? E também a gente chama isso aqui de imagens antes e depois, mas não vem ao caso, tá? O que interessa é que a gente entender que no log eu registro como era e como está, tá? Porque se eu tenho isso aqui, eu tenho um modo de desfazer alguma atualização. Eu vejo, olha, tá assim, mas deu pau, como é que era? Ah, era assim. Eu volto aquele objeto, aquele valor, sem problema nenhum. Basta que eu consulte a minha entrada de log correspondente. O log ele possui duas partes na prática, tá? Pessoal, a partir daqui, embora isso aqui não seja cobrado da forma como está descrito aqui, é cobrado muito mais o entendimento e a aplicação do conceito, em especial de, que log que eu vou usar, isso aí normalmente é cobrado em prova.
Que parte do log? A parte online ou a parte offline? Para fazer a recuperação a partir do momento em que o sistema deu um pau desse jeito. Então é bom entender como é que essa coisa funciona. Eu tenho um log na parte online e um log de parte offline. Ele se divide em dois, tá? A parte online eu uso durante a minha operação normal do sistema, né? Porque eu registro os detalhes das atualizações à medida em que elas são executadas. E depois ele fica, em geral, ele fica ali no disco, tá, pessoal? A parte offline diz o seguinte, olha, quando a minha parte online fica cheia, o conteúdo é transferido para a minha parte offline, que ela pode ser processada sequencialmente, pode inclusive estar contida em fita, ok? Um detalhe importante, é possível que um sistema caia, tá? Isso é uma operação que pode acontecer durante, ou melhor, depois do commit. Mas antes que as atualizações sejam gravadas fisicamente no banco. Lembram? O commit informa para o monitor TP, olha, as atualizações foram concluídas com sucesso, já tem aquele ponto de commit, e você pode persistir as atualizações no banco. Mas nesse meio tempo em que ele diz, olha, deu tudo certo e você pode persistir, ele informa isso para o monitor TP, o sistema pode cair. Mas o commit já informou. Mesmo que isso aconteça, quando eu reinicializar o sistema, né, deu pau geral, estou reinicializando, ele ainda vai registrar essas alterações no banco de dados. Por quê? Porque ele é capaz de descobrir os valores que devem ser gravados, indo lá nas entradas de log. Ele verifica, commit disse que estava tudo certo, o commit me informou que eu já podia gravar, opa, mas eu não gravei, está aqui no log, cadê o registro da gravação? Não gravou, então agora é hora de eu gravar. Mas o que era mesmo que eu tinha que gravar? Deixa eu olhar na entrada de log lá, era este valor, o nome era João e agora o nome é Maria. Ele vai e faz o registro lá, tá? Ele tem o que a gente chama de write ahead, né? É uma regra de gravação antecipada no log. O que é isso? O log deve ser fisicamente gravado antes de se completar o processamento do commit. Então ele grava o log primeiro, para depois fazer o processamento total do commit. E é justamente por meio desses logs que o procedimento de reinicialização consegue fazer toda essa questão de recuperar a transação concluída com sucesso, desde que essa atualização não tenha conseguido fazer as atualizações necessárias, tá, pessoal? Ou seja, ele não persistiu antes da queda. O commit consegue fazer isso aí. Eu gostaria que prestassem bastante atenção nessa questão agora do funcionamento do registro de log, que parece ser uma coisa um pouco confusa, mas não é. E eu vou passar a teoria para vocês, tá? E depois a gente começa a entender como é que essa coisa funciona com uma figura, fica mais fácil. Olha só, a regra da gravação antecipada no log, né, o write ahead, diz que o log precisa ser gravado fisicamente antes que o processamento do commit seja concluído. Ou seja, o registro de log de atualização, ele é gravado fisicamente no log e só depois disso é feita a atualização. Tá? Então, tem um tempo aqui, tem um reloginho aqui, dizendo, eu primeiro gravo o registro de log do que eu vou fazer, depois eu faço. Esse é o primeiro ponto. O registro em log para uma determinada atualização do banco de dados tem que ser gravado fisicamente no log antes que a atualização seja fisicamente gravada no banco de dados. Registro do log de transação é gravado fisicamente, melhor, essa aqui ainda, né? Registro de log de atualização ele é gravado fisicamente no log antes da atualização. Ainda naquela. Todos os outros registros de log para aquela transação têm que ser gravados fisicamente no log
antes que o registro de log do commit, e agora aqui o registro de log do commit daquela transação, seja fisicamente gravado no log. Então, o commit também diz, olha, grava lá no arquivo de log que para ele está tudo certo. Mas antes disso, o registro de log para aquela transação tem que ser gravado no log, antes que o log do commit seja gravado no log. Então, isso aqui, ó, o registro do log de transação, aqui é atualização e aqui é transação. Registro do log da transação é gravado no log antes que o log do commit seja gravado no log. Ok? Então, observem que é uma sequência bem lógica. O log da atualização é gravado no log antes da atualização. O registro do log da transação é gravado no log antes de ser gravado o log do commit. E o processamento do commit para uma determinada transação não deverá ser completado até que o registro do log do commit para aquela transação seja gravado fisicamente no log. Então está aqui, ó. O log do commit ele é gravado no log. Só depois disso, a transação se conclui. Ou seja, é dado o meu commit. Tá, pessoal? Então, o que está descrito aqui nesses parágrafos está colocado para vocês aqui em forma de figura, para ficar mais fácil o entendimento ali. Então, o registro de log de atualização ele é gravado no log antes da atualização. Registro de log de transação ele é gravado no log antes do log do commit ser gravado no log. E o log do commit é gravado no log antes de efetivamente eu concluir a minha atualização. Parece complicado, mas é bem lógico, tá? Porque em qualquer ponto aqui, pessoal, se por acaso o sistema der um crash, eu tenho como recuperar. Observem. Registro de log de atualização ele é gravado no log, aí quando eu vou fazer a atualização deu pau. Quando o sistema reinicia, ele vê aqui, olha, o que era para ser feito? Isso aqui. Ah, então agora eu faço a atualização. Da mesma forma, isso foi feito, isso aqui foi feito, registro de log de transação é gravado no log antes do log do commit. Aí chegou, deu pau aqui. Não tem problema. Ele verifica. Cadê o registro de log do commit? Opa, não tem. Quais eram os registros de log da transação? São esses aqui. Faço e dou e registro log do commit. A mesma forma, o log do commit é gravado no log. Aí deu pau, não fiz o commit. Não tem problema. Sistema reiniciou, verifica. Cadê o log do commit? Não tem. Opa, recupera aqui e faz a atualização. É simples. Ok, pessoal? Isso aqui, pessoal, já tem bastante tempo de estrada, já sabe o que são essas propriedades ACID, né? Mas não custa a gente relembrar. São as propriedades das transações. Primeira delas, atomicidade. Ou executa tudo, ou não executa nada, né? Correção. A transação vai trazer o banco de um estado correto para um outro estado correto, sem necessariamente preservar a correção dos pontos intermediários. Ou seja, a transação ela começa a executar. Aqui são pontos intermediários. Aqui, o banco não está preocupado com essa questão desta correção. É início correto, executou, final correto, senão dá rollback. Isolamento. Transação é isolada. Conceitualmente, você não vai aninhar essas transações, embora já existam algumas coisas a respeito disso. Mas, enfim, transações são isoladas umas das outras. Eu posso ter muitas transações ocorrendo ao mesmo tempo, mas uma não vai afetar a outra ali, tá? E a durabilidade, ela trata da questão da persistência dos dados. Depois que eu completei o commit da transação, as suas atualizações têm que ser persistidas no banco de dados. Bom, o sistema tem que estar preparado para se recuperar de falhas, tanto locais quanto globais. As locais estão contidas dentro de uma transação individual, tá? E as falhas globais são aquelas que vão afetar o sistema como um todo, como, por exemplo, pane no HD, queda de energia, etc. e tal.
Então, para a recuperação do sistema, eu tenho que estar preparado para isso. O sistema tem que estar preparado para isso. E como eu falei para vocês, a falha local só vai afetar a transação onde ela ocorreu. E a falha global afeta todas as transações em andamento. Pessoal, isso aqui tem sido um tópico recorrente na questão do QCO, tá? Na prova do QCO ali. Bom, vamos ver falhas globais, né? As falhas globais, aquelas que afetam o sistema como um todo, o DAIS classifica em duas grandes categorias. As falhas do sistema, que ele chama de soft crash, e as falhas da mídia, que ele chama de hard crash. O que é um soft crash? Vai afetar as transações em andamento, mas não vão danificar fisicamente o banco de dados. Uma queda de energia. Embora a gente saiba que às vezes a queda de energia ela danifica, né? Mas vamos assumir que não, ok? E os hard crash não. Eles vão causar dano ao banco ou a uma parte do banco, né? Exemplo, um HD que começa a dar bad block, né? Setores defeituosos ali, tá? Eles vão afetar as transações que estão sendo utilizadas naquela parte do banco que foi danificado, tá bom? Vamos falar um pouquinho do soft crash. O ponto crítico de um soft crash é que o conteúdo da memória principal ele é perdido. Deu uma queda de luz, por exemplo, né? Ou seja, o que tinha de buffer no banco da memória principal eu vou perder, né? Aí, o estado de qualquer transação deixa de ser conhecido, porque eu perdi, eu não sei em que ponto aquela transação estava. Ela começou a primeira sequência de operação, segunda, terceira, em que estágio que ela estava? Eu não sei. Porque isso estava em memória principal e isso é perdido, né? Ou seja, algumas transações não poderão nunca mais ser concluídas com sucesso e deverão ser desfeitas quando eu reinicializar o sistema. Algumas transações que foram concluídas com êxito antes da queda, mas que não conseguiram ter suas atualizações transferidas para o buffer do banco de dados, para o banco de dados físicos, também poderão ser refeitas no momento da reinicialização. E o sistema vai ter que verificar quais serão refeitas, quais serão desfeitas e assim por diante, tá? Por quê? Como é que ele consegue fazer isso? Em certos intervalos, isso aí é do próprio sistema gerenciador de banco de dados, ele cria o que a gente chama de checkpoint, ou ponto de verificação. Normalmente, esse ponto de verificação é gerado sempre que algum número pré-estabelecido de entradas de log é atingido. Vamos dar um exemplo. Gravou 100 entradas de log, gera um checkpoint. Gravou mais 100, gera um checkpoint. Enfim. E o que é um checkpoint? Nada mais é do que gravar fisicamente o conteúdo daquele buffer de banco de dados para o banco de dados físico. E grava fisicamente um registro de checkpoint no log físico. O que esse registro vai me dizer? Uma lista de todas as transações que estavam em andamento naquele momento que eu marquei o checkpoint, para que eu possa, de alguma forma, recuperar isso, se for o caso. Tá? Então, olha só, essa aqui é uma questão recorrente. A segunda vez que eu vejo cair alguma coisa desse tipo nessa prova. Pessoal, eu coloquei para vocês de uma forma bem simplificada, tá? Para ficar já na memória de vocês que isso aqui, no meu entendimento, tem que ser ponto batido, ponto sabido já, tá? Então nós temos uma linha do tempo com as suas transações, aqui é um checkpoint e aqui ocorre uma falha. Então já coloquei para vocês a legenda, tá? Azul, nada a fazer, ou seja, quando o sistema reinicializar a falha, nada a fazer. Em verde, né, eu tenho que refazer e em vermelho eu tenho que desfazer. Vamos lá, vamos entender. Aqui foi marcado um checkpoint, ou seja, foi gerado aqui um log, essas informações foram persistidas de alguma forma e foi gerado um log desta persistência, dizendo, olha,
está persistido até aquele ponto. Nesta área aqui, ó, eu tinha transações em execução. E aqui ocorreu uma falha. Então, observe, esta transação iniciou-se antes do checkpoint. Quando chegou aqui, ó, o checkpoint disse, olha, e o checkpoint gravou, olha, o que está ali achorado eram as operações que foram feitas, tá? Persiste isso e grava que foi feito aquilo ali. Da mesma forma aqui. Isso aqui o checkpoint registrou. Daí para frente, foi dado algum checkpoint? Não, mas houve uma falha. Houve a falha aqui e o sistema reiniciou. Aí quando ele reinicia, ele verifica, bom, esse cara aqui não tem nada para fazer, esse cara aqui, olha, qual foi o último checkpoint válido antes da falha? Foi esse cara aqui. Esse aqui ele nem vai conhecer, né? Esse cara aqui ele vai começar. Ah, faz essa, faz essa, faz essa, faz essa, faz essa, logou. Aí ele compara, mas peraí, essa transação tinha mais esse pedaço aqui, porque ele vai ver o log das transações. Não, então vamos fazer o seguinte. Essa transação aqui, ó, como ela não se completou totalmente, aqui eu não sei o que aconteceu aqui, vamos refazer. Ele vai refazendo, refazendo até fechar a transação. Beleza. Essa aqui, ó, a mesma coisa. Por quê? Ó? Ele checa o log das transações e verifica, olha, tem uma transação iniciada nesse tempo aqui, que ela foi completada, mas eu não tenho registro, porque não tem checkpoint. Vou refazer. Porque ela tem um início e um fim antes da falha. Tá, e esse vermelho aqui? Ah, ela começou, foi, mas ela não terminou. Por quê? Digamos que se tudo corresse bem, elas iam terminar ali, ó. Então essa aqui, ó, eu não sei o que vai acontecer daqui para cá, eu só tenho o log da transação até aqui, e o checkpoint foi até aqui. Isso aqui tudo para mim é inválido. Vamos desfazer isso, e esse aqui é a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, tenham isso aqui em mente, porque isso aqui eu já vi cair umas 2 vezes só na prova da SFSEX, do QCO. Ok? Então, tomem cuidado com isso aí. Bom, ainda para a questão do soft crash, né? Nós temos o conceito de recuperação direta e recuperação inversa. O que é essa recuperação direta? Quando eu uso a recuperação direta, eu estou fazendo a restauração, refazendo o trabalho. Quando eu uso a recuperação inversa, eu estou fazendo a recuperação ou a restauração, desfazendo o trabalho, né? Então a direta eu refaço e a inversa eu desfaço, ok? Na recuperação direta, eu refaço as atualizações na ordem que elas foram feitas originalmente. E na inversa, eu desfaço elas na ordem inversa. Já vi cair uma questão perguntando qual era a diferença entre um e outro, tá, pessoal? Então já fica aqui a dica para vocês. Bom, era comum, e aí eu vou colocar para vocês, os primeiros sistemas de recuperação, eles aplicavam primeiro o desfazer e depois o refazer. Então, desfaziam tudo e depois refaziam. Só que chegou-se à conclusão que, por questão de eficiência, que era melhor fazer ao contrário, ou seja, refaz e depois desfaz. Questões de performance. E aí surgiu o ARIES, né? Cuja sigla é esta que está aqui no quadro. Que eu não vou gastar o meu inglês com vocês, que é péssimo, ok? Mas é o algoritmo para recuperação e isolamento, explorando a semântica. Então, este algoritmo aqui foi uma proposta, tá? É uma proposta para refazer e depois desfazer as operações para as questões de recuperação de banco de dados. Ele basicamente tem 3 fases, tá?
a fase de análise, é claro, ele precisa saber o que ele vai fazer, né? Então, nessa fase de análise, ele monta duas listas. A lista de redo, ou seja, de refazer, e a lista de undo, que é aquela de desfazer. Aí ele entra na fase de refazer. Ele pega uma posição no log, que é determinada pela fase de análise, aqui, e restaura o banco a um estado em que se encontrava no momento da falha. E depois ele faz a operação de desfazer. Ele desfaz os efeitos das transações que não puderam ter o commit completado. Tá? Então, é bem simples de trabalhar, tá? Mas é bem eficiente também. O Ares ele vai registrando as operações que vai realizando durante a fase, durante cada fase ali. E ele faz isso em um log. Por quê? Se nesse meio tempo o sistema cair de novo, ele tem como recuperar, que ele vai verificar. Vem cá, o que eu estava fazendo? Ah, eu estava fazendo ou desfazendo isso aqui. Ah, deu pau de novo, não tem problema. Eu consulto o meu próprio log do Ares para verificar o que estava acontecendo e a partir daí eu retomo as minhas operações. Bom, falando um pouquinho sobre recuperação da mídia também, pessoal. Quando a mídia falha, eu tenho notoriamente uma falha, né, física. Houve alguma destruição disso aí, tá? Como é que eu recupero de uma falha física? Não tem jeito, né? Recarga ou restauração de um banco, a partir de um backup ou de um dump. Você tem que ter essas informações guardadas de forma redundante em um outro local e pegar essas informações e trazer de volta para o seu banco. Não tem jeito. E também, o uso de log. Normalmente, tanto o log ativo quanto o log arquivado. Tem que usar os dois ali. Para refazer as operações, as transações que se completaram, né? Desde a última cópia de backup. Então não tem jeito, eu vou pegar o backup e o dump e mais a questão do log. Não tem necessidade de desfazer transações que estavam em curso no momento da falha. Por quê? Porque elas foram perdidas. Foi uma falha física. Você perdeu aquelas transações, tá? Então não tem jeito. Você não vai ter como refazer aquilo ali. Você perdeu. Eventualmente, você perdeu aquilo ali. Para a recuperação da mídia, eu tenho que ter um utilitário ou utilitários que façam tanto o dump, que a gente chama de descarga, quanto o restore, que a gente chama de recarga. Um utilitário pode fazer as duas coisas, ou posso ter um utilitário para dump e um utilitário para restore. Tá? Enfim, o dump, eu crio cópias de backup do banco. E essas cópias vão ser mantidas em fita ou qualquer outra mídia de armazenamento ali. Tá? Elas não precisam estar na mídia de acesso direto, porque você vai usá-las de forma eventual. O restore ou recarga, eu recrio o banco de dados a partir de uma cópia de backup que eu fiz aqui com o meu dump. A partir daí eu consigo fazer a criação novamente disso aí. Uma outra questão para a recuperação do sistema é o commit de duas fases, é o two-phase commit, né? O two-phase commit ele é importante sempre que uma determinada transação for interagir com vários gerenciadores de recursos, em especial quando você trabalha com banco de dados distribuídos, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente, tá? Cada um desses gerenciadores de recursos vai gerenciar seu próprio conjunto de recursos recuperáveis. Então, ele tem seus meios de recuperar de alguma forma os seus recursos ali. E tem também seu próprio log de recuperação. Algo assim. Eu tenho um sistema A, que vai gerar algum tipo de transação e que vai interagir com o sistema B ou C, que podem ser dois bancos de dados distintos, ok? Que têm seus próprios mecanismos de recuperação. Por exemplo, aqui um DB2, aqui um Oracle, enfim, ok?
Mas essa transação vai afetar dados aqui e aqui. Tá? Então, a partir daí, eu tenho que ter algum meio de controlar esse tipo de coisa. Aí a gente usa o commit de duas fases. Como é que funciona? Um exemplo aqui para vocês. Tá? Eu tenho uma transação que é executada num mainframe, que vai atualizar o banco de dados XYZ, que está aqui em B, e o banco ABC de um banco de dados ABC. Então está aqui. Se essa transação que está rodando aqui for executada em todos os dois com sucesso, tanto o XYZ quanto o ABC tem que completar o commit. Ok? Se falhar, de alguma forma, eles têm que dar o rollback. Simplificando isso, não deve ser possível que atualizações em XYZ completem o commit se der falha em ABC e vice-versa. Tá? Qual é o esquema básico aqui? A transação vai emitir uma única instrução de commit ou de rollback para todo esse sistema aqui. Essa instrução, seja ela de commit, sucesso, ou de rollback, insucesso, é feita por um componente chamado coordenador, que está aqui. Ó. O coordenador está aqui. E esse componente vai fazer a garantia de que ambos os gerenciadores de recursos, tanto aqui do XYZ quanto do ABC, ou eles commitem as suas entradas, ou eles forneçam um rollback, né? O protocolo de commit de duas fases que vai permitir ao coordenador oferecer essa garantia. Então, existe um protocolo de commit de duas fases. Vou mostrar para vocês como é que funciona para o commit. Quando se recebe uma requisição de commit, o coordenador executa um processo de duas fases, pessoal. A primeira é a preparação. O que ele faz? Ele vai mandar uma mensagem para todos os gerenciadores que ele está coordenando, para eles ficarem prontos para seguir qualquer caminho. Esse seguir qualquer caminho significa, olha, XYZ, dá teu jeito aí para a transação, para você executar a transação. ABC, dá teu jeito aí, faz a transação do jeito que você sabe fazer. Porque eles podem executar isso aqui de formas diferentes para chegar no mesmo resultado, né? Aí o que ele faz? Cada gerenciador de recursos, XYZ ou ABC, ele vai gravar os logs dos recursos locais utilizados na transação em seu próprio log físico. Eles têm um log físico aqui. São sistemas independentes que estão sendo controlados por um outro, pessoal. Daí por diante, o gerenciador de recursos tem um registro permanente do trabalho que foi realizado para aquelas transações. E ele pode completar ou não o commit de suas atualizações, se ele precisar, né? Depois que ele recebe a primeira fase, né, que é o preparar, está aqui, ó. Se a gravação for bem sucedida nos logs aqui, o gerenciador de recursos vai responder com OK aqui para o coordenador, dizendo, olha, gravei com sucesso, gravei com sucesso. Se não, um ou outro, ou os dois, né, dependendo, falhou, se falhar aqui no XYZ, ele diz, olha, não OK, não consegui, deu ruim, deu pau, alguma coisa para aqui para o coordenador. Aí o coordenador recebe essas respostas de OK ou não OK e grava uma entrada no próprio log dele aqui, físico, da sua decisão em relação à transação. Normalmente, ele recebeu um OK daqui, ele vai decidir, ó, os dois me deram OK, então eu vou decidir por OK, vamos commitar. Aí o que ele faz? Grava essa decisão dele no log dele e manda um commit para quem ele está controlando, né? De qualquer forma, ele vai informar essa decisão dele para esses caras aqui. Por quê? Se a decisão dele for OK, ele gravou no log, ele mandou commit, ele tem que informar. Se a decisão dele for não OK, ele vai dar um rollback, ele tem que informar também. Então, das duas formas, ele vai informar aqui para os seus controlados.
E pelo protocolo, né, protocolo é um conjunto de regras a serem obedecidas, cada um desses participantes aqui tem que fazer exatamente o que o coordenador falar. Então é aquela brincadeira de fazer o que o mestre mandou, né? Se em algum ponto desse processo aqui, pessoal, o sistema falhar, o processo de reinicialização vai procurar o registro da decisão que está aqui gravado no log. Se for o commit, ele continua do ponto que foi interrompido. Se não achar o registro, ele vai assumir que foi um rollback, né? E vai dar o rollback ali. Basicamente é isso aqui, pessoal, que está nessa figura. Então, observem. Para uma transação que está bem sucedida, o coordenador grava no seu próprio log o preparar e manda a mensagem de preparar para os seus gerenciadores de recursos. Os gerenciadores de recursos recebem a mensagem de preparar e verificam. Ah, consigo fazer isso aqui? Consigo. Grava no seu próprio log um OK, grava no seu próprio log um OK daquela transação, dizendo que eles estão em condições, que podem fazer aquela transação, né? Podem executar com sucesso aquela transação. E informam esse OK aqui para o coordenador. Olha, estou em condições, estou em condições. O coordenador recebe aquele OK e decide. Bom, os dois me deram OK da transação. Isso significa que pode ser comitado. Aí vou decidir por comitar. Eu, coordenador, grava agora uma entrada no seu próprio log físico do commit e manda a informação para o gerenciador de recursos. Eu decidi commit. Eu decidi commit. E eles recebem. O que eles fazem? Eles gravam nos seus, comitam, né, e gravam nos seus próprios logs aqui os seus respectivos commits. Isso aqui é um simplificado do two-phase commit para uma operação com sucesso. E se a operação for com insucesso, com falha? Mesma coisa, o coordenador, ele manda preparar e grava no seu log, né, e dá a mensagem, olha, preparar, fique em condições de executar a transação. Os gerenciadores de recursos dizem, vou gravar no meu log, verifico, tenho condições, vou gravar no meu log, OK. E esse aqui, vou gravar, opa, não consigo, deu pau. Então ele manda, este cara aqui, como deu OK, ele manda a mensagem, olha, estou OK. Este cara aqui, como deu não OK, ele manda a mensagem para o coordenador, não OK. Aí o coordenador recebe essa mensagem e vê, um mandou OK, o outro mandou não OK. Decido não comitar. Ou seja, vou dar um rollback. Grava no seu próprio log físico o rollback e manda para eles as duas informações. Gerenciador, olha, rollback. Gerenciador, rollback. O que esses caras fazem? Gravam no seu log físico o rollback e dão um rollback, e aqui é a mesma coisa. Se alguma coisa acontecer no meio do caminho, observem que os logs físicos deste cara e deste cara estão gravados. Então, eles conseguem fazer as suas recuperações ao longo do caminho, se alguma coisa der pau no meio do caminho. Por fim, mas não no fim, né, nós temos a questão dos save points. O que é um save point? Save point nada mais é do que uma estruturação da minha transação, tá? Eu estruturo ela com uma sequência linear de ações que são executadas uma de cada vez, tá? É uma maneira de eu permitir que a minha transação seja subdividida. Ela não se torna mais de uma transação, pessoal. Ela apenas é dividida em fases. Só isso. De modo que eu posso, se eu precisar, retornar para uma fase anterior ou para algumas fases anteriores. São subunidades, ok? O cancelamento eu posso fazer com que ele ocorra a qualquer momento, até o início da ação anterior daquela sequência. Ou seja, eu posso fazer com que uma transação estabeleça save points intermediários enquanto está executando. E eu posso mais tarde, inclusive, retornar para um save point, em vez de desfazer tudo, tá? Esse é o princípio básico dos
save points. Bom, pessoal, na questão de recuperação de sistemas, era isso que eu tinha para falar para vocês. Nós temos agora a questão dos modelos de organização de dados, que é um outro objetivo da nossa aula de hoje, ok? Bom, trazendo um pouquinho para essa questão de modelos de organização de dados. Vamos tentar entender algumas coisas. Quando os sistemas gerenciadores de banco de dados surgiram, eles surgiram com determinados modelos, que eram bastante pertinentes à época, mas a partir daí, observou-se a necessidade de tratar outros modelos diferentes de bancos de dados. E é o que a gente vai fazer aqui, verificar as estruturas entre esses modelos e, a partir daí, entender as diferenças entre cada um deles, as vantagens e as suas respectivas desvantagens. Bom, vamos lá. Banco de dados, eles começaram a serem implementados na década ali de 60, né? Era uma época em que a necessidade de um sistema de gestão de informação flexível se fazia sentir. Por quê? Lembramos que advento dos computadores, né, a humanidade começa a produzir muita informação que já não era suficientemente viável você tratar essas informações num tempo adequado, somente usando papel, né? Então já se começou a pensar em modos de armazenar essa informação e de trazer uma recuperação mais rápida desta informação. Nós temos basicamente 5 modelos de sistemas gerenciadores de banco de dados. E cada um deles são diferenciáveis, né, de acordo com a representação dos dados que eles contêm. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Bom, nós temos o modelo hierárquico, depois o modelo de rede, o modelo relacional, o relacional objeto, que é uma transição entre o relacional e o orientado a objeto. Então observem que, principalmente nesses 3 últimos aqui, né, a gente já começa a ter uma familiaridade maior com as tecnologias, inclusive, que nós usamos hoje para linguagens de programação. A gente vai ver isso aí quando a gente começar a tratar dessa questão de modelos de banco de dados um pouco mais adiante, tá? Um detalhe técnico importante, tá, pessoal? Tem uma grande diferença na capacidade de modelagem desses vários sistemas, desses vários modelos de banco de dados existentes. Vamos lá. O primeiro modelo de organização de banco de dados é o modelo hierárquico, tá? Então, na época, lá, 1960, foi o primeiro modelo reconhecido de banco de dados. Foi a primeira tentativa, aquela coisa tal, a coisa estava surgindo, tá? Um detalhe importante, nessa época, e até pelas próprias linguagens de programação, pelo emprego de algoritmos ali, de estrutura de dados, né, pensou-se num modelo em que os dados ficariam estruturados na questão de hierarquias ou árvores. Tá? Então pensou-se nessa situação, porque era uma tecnologia que se tinha um grande domínio na época. Tá? Um detalhe interessante é que essas árvores elas são percorridas desde a raiz, então é uma árvore invertida, né, se a gente fosse fazer uma representação, é uma árvore invertida onde a raiz fica em cima e os seus nós, e seus ramos, suas folhas, elas ficam na parte de baixo. Então eu começo na raiz e vou passando pelos determinados nós até chegar ao nó que vai conter o registro que eu estou tentando buscar. Tudo isso aqui, pessoal, toda essa operação
nada mais é do que a operação que eu tenho que fazer para chegar e acessar um dado. Então fica uma coisa, pelo menos no nosso entendimento atual, né, até um pouco estranha. Você ter que partir da origem para chegar até um determinado dado. Se aquela árvore tiver uma ramificação muito extensa, né, for muito profunda, em termos de profundidade, não em termos de largura, a tua busca fica prejudicada, né? Bom, esse primeiro modelo, o modelo hierárquico, é um modelo que é adequado para um acesso sequencial de dados. E aí vem a questão tecnológica também, né? A gente tem que lembrar que naquela época a persistência dos dados, as gravações, o modelo era basicamente um modelo em fita, né? Então, o acesso sequencial era muito comum. Então, tudo casa com a questão do que nós tínhamos em termos de evolução tecnológica naquela época. Bom, vamos lá. O registro que numa hierarquia precede a outros é chamado de registro pai. Então nós tínhamos um registro pai que naquela hierarquia da árvore ali, naquela construção da árvore, ele antecedia a um outro registro. E por consequência, né, os outros registros eram chamados de filhos, né? Não tem sentido a gente falar em neto, avô, etc. e tal, porque não é usual. O que é usual é registro pai e registro filho. E aí são impostas algumas regras para este modelo, que é o modelo hierárquico. E aí cabe algumas considerações que eu vou falar depois que eu falar sobre essa questão da regra. Primeiro, cada filho só pode ter um pai. Isso é a regra, tá, pessoal? Então, cada filho só pode ter um pai. E o relacionamento entre um registro pai e seus registros filhos é de 1 para n no máximo. Tá? Então, não existe a questão de n para n aqui. Muitos para muitos. E eu já vi questão em prova que abordava, inclusive, essa questão de modelos hierárquicos. E dos pedidos ali, ele tratava da seguinte forma. Olha, em relação ao modelo hierárquico, é correto afirmar que... Aí tinha algumas opções lá. Existe o relacionamento entre um pai relacionando com vários filhos e vice-versa. Então, esse e vice-versa ali tornava aquela alternativa ali inválida. Por quê? O relacionamento é pai pode ter muitos filhos, mas o filho só pode ter um pai. E uma outra alternativa também falava que o relacionamento, a cardinalidade máxima era n para n. Ou seja, estava dizendo a mesma coisa que esta regra aqui, porém de uma forma diferente. Não existe aqui, para o modelo hierárquico, o relacionamento n para n. Por quê? Cada pai pode ter vários filhos, mas o filho só pode ter um pai. Então, pessoal, para a gente entender de vez aí a questão do modelo hierárquico. Pai, filhos, pai e filhos. Então, observem que cada filho, no seu nível, né, tem apenas um pai. Porém, cada pai pode ter vários de seus filhos aqui. Um detalhe interessante também, tá, pessoal? Que as consultas, a gente passa pela raiz, né? Se eu quiser saber produto A da encomenda 1, eu tenho que ver cliente, encomenda 1, produto A. Ok? Então, observem que eu passo da raiz nos vários nós até chegar ao produto que eu preciso. E as consultas, elas são realizadas por faixas, né? Então, primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa e assim por diante. O modelo hierárquico, né,
como todo primeiro modelo ali, que a gente pode dizer protótipo, aquela coisa toda, na realidade ele foi usado durante bastante tempo, tá? Ele possui alguns problemas. O primeiro e principal problema dele é que não é possível consultar um produto, por exemplo, aqui um produto A, enquanto ele não tiver sido associado a uma encomenda. E, em consequência disso, né, que esta encomenda também não esteja associada a um cliente. Ou seja, para que eu cadastrasse um produto, era necessário que eu tivesse uma encomenda e um cliente associado a ele. Fica uma coisa, hoje em dia, para a gente meio esquisita de você entender. Mas a coisa funcionava mais ou menos assim naquela época, tá? E, em consequência desta regra aqui também, né, para que eu consultasse um produto, aqui, por exemplo, o produto A, eu tenho que obrigatoriamente consultar a encomenda e o cliente. Ou, né, o cliente primeiro, já que ele está aqui na raiz, e depois a encomenda. Fica esquisito. E quando um produto ele é encomendado, ele tem que ser novamente cadastrado. Por quê? Aquela regra, né? Um filho só tem um pai. Então, tinha o produto A cadastrado aqui para a encomenda 1. E se eu quisesse colocá-lo para a encomenda 2, eu tinha que novamente cadastrar aquele produto. Porque esse produto A aqui, embora fosse o mesmo produto, ele seria um produto A linha, e aqui depois A duas linhas e assim por diante, né? Então, eu teria que recadastrar aquele produto para fazer um indicador de que aquele produto, embora fosse o mesmo, ele teria um outro pai ali. Então, é uma questão um pouco complicada de você trabalhar, tá? Gerava uma redundância muito grande. E imaginem como é que é para fazer o controle disso aí, um controle de estoque, por exemplo. Ok? Para fazer um controle de estoque é bastante complicado, porque você tem o mesmo produto sendo cadastrado um monte de vezes. Como é que você começa a controlar essas quantidades, tá? Aí o que aconteceu? Para controlar, para dar uma minimizada nos problemas desta regra aqui, de quando um produto é encomendado, ele ser cadastrado novamente, começou-se a usar o que eles chamavam de hierarquias paralelas. Então, criava hierarquias paralelas ali, começava a se criar remendos para essa estrutura, né? Um detalhe interessante também dessa estrutura de árvore é a sua manutenção. Por quê? Ela é difícil de manter, essa estrutura de árvore é difícil de manter se o volume de dados vai aumentando, tanto para as laterais quanto para baixo, mas principalmente para baixo, né? Você começa a manter uma estrutura de árvore que ela se aprofunda muito, é muito complicado. Além do que, as pesquisas, dependendo do modo como são feitas, começam a se tornar um pouco mais lentas conforme a sua árvore vai se aprofundando mais. Bom, depois do modelo hierárquico, surgiu o modelo em rede. E o que é esse modelo em rede? Nada mais é do que uma extensão do meu modelo hierárquico. Então, eles começaram a verificar esta série de problemas no modelo hierárquico e passaram, então, para o modelo em rede. O modelo em rede vai eliminar o conceito de hierarquia. Olha, mas ele não é uma extensão do modelo hierárquico? Ele é uma extensão do modelo hierárquico, mas ele vai eliminar o conceito de hierarquia e a gente já vai ver por quê. Porque cada registro filho agora pode ser ligado a mais de um registro pai. E aí as conexões começam a ficar mais complexas, né? Ou seja, eu agora posso ter relacionamentos de cardinalidade máxima N para N. Por quê? Um pai pode ter vários filhos, mas um filho também pode ter vários pais. E eu deixo de tratar uma estrutura de árvore para uma estrutura em forma de grafo, né? Então, a árvore ali deixa de existir e eu passo a ter uma parte em forma de grafo. E é possível, então, que agora eu represente relacionamentos 1 para 1, 1 para N e N para N, como eu já falei. Então, isso aqui tornou a vida de quem programava na época um pouco mais fácil. Quem tratava de banco. A pesquisa também,
ela ficou mais rápida e mais flexível. Por quê? Eu não preciso mais de um único nó raiz para fazer a minha pesquisa. Eu posso fazer o que se chamava na época de vetor de inicialização de pesquisa de qualquer ponto. Ficava mais fácil. Então está aqui, ó. Este aqui é um exemplo de modelo em rede. Então observe que cliente, que conta é filho de cliente, né? Conta também pode estar associado com agência, agência pode estar associado com cliente e vice-versa. E olha aqui, ó. João, com a conta, com a sua agência, a Maria também pode estar associada à mesma agência, ou seja, eu não tenho que refazer o cadastro desta agência. Ok? Diferente do modelo hierárquico, se eu tivesse aqui que colocar para a Maria, digamos que a Maria estivesse aqui com a agência cor de laranja aqui, eu teria que novamente cadastrar essa agência aqui. Então observe que se tornou mais fácil. Além do que, a pesquisa agora, eu necessariamente não preciso passar por um nó de nível mais acima para ter o meu vetor de inicialização de consultas. Eu posso, por exemplo, eu quero saber de Maria, eu não preciso passar por João. Eu posso vir direto de Maria, saber a agência dela e a sua respectiva conta. Bom, ainda sobre o modelo em rede, né? Diferente do modelo hierárquico, que foi o modelo da década de 60, em que qualquer acesso dos dados passa pela raiz, nesse modelo em rede, eu posso acessar qualquer nó da minha rede, qualquer um, tá? Mas não é perfeito, ainda tem problemas. Ele tem os mesmos problemas em relação à estrutura do modelo hierárquico. Então, ainda apresenta aqueles problemas que nós tínhamos lá. E qualquer alteração que é feita em uma classe de dados vai implicar na criação de uma nova estrutura para eu poder suportar aquela alteração. Ou seja, a independência dos meus dados, ela fica prejudicada. Então, desta forma que está aqui, se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, em agência, eu vou ter que criar alguma outra estrutura para poder suportar aquela alteração, de modo a manter a minha consistência e, principalmente, a minha independência de dados. Para contornar isso, começou-se a trabalhar com o modelo relacional. O que é o modelo relacional? Primeira coisa, ele surgiu aqui na década de 90, né? Teve esse artigo aqui, que eu não vou entrar em detalhes com vocês, tá? A grande sacada do modelo relacional foi a sua simplicidade. Esse foi o primeiro ponto, é um modelo muito mais simples que o modelo hierárquico e que o modelo de rede, mas também a sua base matemática. Ele tinha uma forte base matemática, né, que na época atraiu bastante as pessoas ali. Quais foram as necessidades que deram origem ao nosso modelo relacional? Primeiro, a questão da independência dos dados. Observem que, para o modelo em rede, a independência dos dados era prejudicada. Então, com o surgimento do modelo relacional, ele já surgiu visando aumentar a independência dos dados. Promover também um conjunto de funções apoiadas em álgebra relacional, daqui a sua base matemática, para armazenamento e recuperação de dados. Então, ele era fortemente calcado na álgebra relacional. Tanto que, ainda hoje, né, quando nós vamos estudar bancos de dados relacionais, é comum que se estude tanto a álgebra quanto o cálculo relacional, de modo que você consiga ter um entendimento maior de como funciona um sistema de banco de dados relacional. E permitir também o processamento dedicado e exclusivo. Então, ele surgiu para isso aí. Esse modelo, a proposta dele era ser mais flexível e mais apropriado para solucionar os problemas que
estavam ligados principalmente à compreensão e implementação da base de dados. Imagine o que era, num modelo em rede, por exemplo, você começar a modelar esse tipo de modelo para uma grande empresa, por exemplo, como um banco, como uma universidade, alguma coisa do gênero assim. Era bastante complexo. Quando você trata do modelo relacional, a proposta, né, é essa flexibilidade e ser adequado para esses tipos de problemas do cotidiano. Bom, ele é um modelo padrão, que é usado bastante hoje em dia, né, é predominância hoje em dia, ainda, né, nas aplicações comerciais, principalmente por ser simples e por ter um desempenho bastante adequado. Quem que implementou esse modelo? Então tem vários, System A da IBM, o DB2, SQL da IBM, Oracle, Informix, Ingress, Sybase e uma série de outros bancos de grande porte e bancos de pequeno porte também, tá? Então todos esses aí implementaram esse tipo de modelo. E o modelo relacional é aquilo que a gente está acostumado a trabalhar, né, pessoal? Ele vai representar os dados num banco com uma coleção de tabelas que nós chamamos de relações. Cada tabela é composta por linhas, que nós chamamos de tuplas, e de colunas, que nós chamamos de atributos. Um detalhe importante, tá, é que todos os valores de uma coluna são do mesmo tipo de dados. Então, se a gente for olhar aqui, nome é do tipo de dado caractere, né? Conjunto de caracteres. Atributo, a mesma coisa. Telefone, a mesma coisa. CEP, a mesma coisa. Então, todos eles guardam entre si o mesmo tipo de dado. Então, aqui nós temos as tuplas, os atributos e a tabela propriamente dita. Alguns princípios matemáticos que são incorporados ao nosso modelo relacional. Bom, uma relação, ou seja, uma tabela, né? Ele é um subconjunto de um produto cartesiano de uma lista de domínios. Isso aqui parece uma coisa esquisita. Uma relação é um subconjunto de um produto cartesiano de uma lista de domínios. Vamos imaginar o seguinte. Vou fazer diferente, vou fazer com A e B só para ficar mais fácil. Então o pessoal deve lembrar da matemática básica, né? Produto cartesiano, eu vou ter uma multiplicação entre essas duas tabelas aqui, entre esses dois domínios. O que é uma relação? Nada mais é do que eu gerar esse produto cartesiano. Então aqui eu teria João, M, João, 10, na primeira linha, né? Depois, João, M, Maria, 20. E assim por diante, pessoal. Dados esses dois domínios aqui, ou esse conjunto de domínios aqui, o que seria uma relação? Um subconjunto deste produto cartesiano. Então, digamos que eu queira os nomes, o sexo e a idade. João, com os nomes, Maria, etc. e tal, os sexos e as idades. Então, é um subconjunto daquele produto cartesiano. Colocando isso aqui de uma forma mais referente a domínios unitários, por exemplo, assim, né? A gente poderia dizer que domínio dos nomes, domínio dos sexos, gerar um produto cartesiano disso, domínio dos nomes, domínio das idades, gerar um produto cartesiano disso, para chegar até isso aqui. Ou seja, é isso que ele quer falar aqui, ó. Uma relação vai ser esse subconjunto. Por que um subconjunto? Nem todo
produto cartesiano vai ser aproveitado como um todo, né? Eu posso ter apenas alguns itens daquele produto ali que eu vou ser aproveitado. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui no chat. O Ellison colocou a seguinte pergunta: com relação à aplicação em prova, ao cobrar o conceito de um modelo, o aplicador vai usar o atual ou vai citar o modelo pedindo o seu conceito, seja hierárquico ou em rede relacional, etc. Bom, Ellison, eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu acredito no seguinte. E o que eu tenho visto em prova? É dado um conjunto de características de um modelo, tá? O modelo XYZ possui como características ser um modelo em que se percorre, para chegar a um determinado registro, é necessário passar por todos os seus registros anteriores, tal. O modelo referenciado denomina-se, pontinho, pontinho, aí coloca lá, hierárquico, em rede, objeto relacional, etc. e tal. Essa é uma forma de pedir em prova, tá? A outra forma de pedir em prova pode colocar aqui, em relação aos modelos de banco de dados, é correto afirmar que o modelo hierárquico, o modelo relacional é um modelo em que, para se chegar ao determinado atributo, é necessário necessário percorrer toda uma árvore, tal. Ou seja, você vai marcar a alternativa correta. São duas formas de você pedir em prova, e são as formas que eu tenho visto atualmente, ok? Quanto à questão de utilização do modelo atual, isso vai muito do banco. Por exemplo, tem banco que eu estou trabalhando com uma linguagem de programação que ela é orientada a objeto, mas por uma imposição, eu tenho que trabalhar com banco XYZ que não vem ao caso. Aquele banco não é orientado a objeto, então vou ter que fazer uma modelagem de modo que eu possa fazer uma transformação ali. Não acredito que seja cobrado nesse nível, não. Ok? Se eu não respondi a pergunta, por favor, coloque no chat. Bom, ainda como princípio matemático, um banco de dados é um conjunto de relações. A gente já viu aqui no quadro, né? Então, banco de dados nada mais é do que um conjunto de relações, que de alguma forma eu vou tratar essas relações depois. E cada relação é um conjunto de linhas, chamadas tuplas, e colunas, chamados atributos. Alguns aspectos que são importantes do meu modelo relacional. Primeiro é o aspecto estrutural. O modelo relacional, ele é, por conceito, manipulado por meio de tabelas. Então, tem tabelas ali que eu posso fazer a manipulação. Tanto que quando a gente faz a modelagem, a gente faz a modelagem para esse modelo e transforma as nossas entidades, aquela coisa toda ali, em tabelas. O conceito de integridade. As tabelas devem satisfazer a certas restrições de integridade, regras de negócio, chaves, etc. O que é isso? Para manter a integridade dos dados, eu tenho que obedecer a certas regras. Exemplo, numa coluna de idade, por exemplo, em que tem os atributos ali como idade, para que eu mantenha a integridade de idade de uma pessoa, eu tenho que criar certas regras em cima daquela coluna para que elas mantenham essa integridade. Exemplo, idade da pessoa. Eu não posso, por exemplo, admitir, via de regra, números negativos. Então, a idade do João, menos 50 anos. Não tem lógica, Não atende a questões de regras de negócio, ok? A mesma coisa, CPF. Eu tenho uma coluna ali de atributos de CPF, em que eu vou registrar os CPFs dos meus funcionários. Não fere a regra, se eu tiver repetição de CPF, porque, teoricamente, cada pessoa só tem um CPF. Então, não posso dizer que o CPF do João é um determinado número e da Maria é o mesmo número, ok? Então, tem que se manter a integridade. E um aspecto manipulativo também. Os operadores derivam tabelas de tabelas. Exemplos, restrições,
projeções, junções. Exemplo, até eu já coloquei aqui no quadro, mas vamos frisar. Aspecto manipulativo, né? Eu tenho, por exemplo, aqui uma tabela nome e sexo, mas eu só quero saber quais são os nomes dos empregados. Então eu posso, desta tabela, fazendo alguma manipulação em função dos meus operadores aqui, colher apenas os nomes, ou apenas os sexos, ou apenas as idades. Então posso derivar. E eu posso, inclusive, fazer junções dessas tabelas também. Então quero saber o nome, o sexo e a idade dos meus funcionários. Então posso, de alguma forma, fazer junções e trazer essas informações. Então aí persiste a questão do aspecto manipulativo. Não tem sentido, é claro, né? Num modelo de dados, eu não poder manipular os dados, tratar esses dados da forma que mais me convém. Ainda em relação ao banco de dados relacional, nós já vimos que ele é representado como uma coleção de relações, e esta relação é um conjunto de linhas chamadas tuplas. Tupla, lista de valores de atributos, e cada valor do atributo é retirado de um domínio de possível valor. Isso é uma coisa que eu já vi cair em prova, pessoal. Essa questão de domínio é uma questão bastante delicada e pode ser explorada numa prova, tá? Então vamos entender de uma vez só o que é um domínio. Pessoal, domínio nada mais é do que um conjunto de valores válidos, conjunto de valores possíveis. Então, exemplo aqui, de um domínio com cardinalidade baixa, né? Sexo. Sexo com uma letra maiúscula, vamos colocar assim. Então, sexo, quando você vai cadastrar ali, né? Uma criança no hospital. A criança no hospital nasceu com que sexo? Ou masculino ou feminino, né? Não existe um outro tipo ali para a questão do nascimento, ok? Então isso aqui é um domínio, conjunto de valores possíveis, ok? Para sexo com letra maiúscula na questão do nascimento da criança. Um domínio com cardinalidade alta. O ano de nascimento de uma pessoa, por exemplo, com 4 dígitos. Ok? Por que a cardinalidade disso aqui é alta? Porque vai de 0000 até 9999. Né? Então tem um conjunto grande de valores aqui, ok? Mas de qualquer forma, é o conjunto de valores possíveis. Tá? Então, isso é importante a gente entender. A essa questão de domínio. Já vi questões em provas em que ou se pedia o conceito, ou se pedia a questão de o domínio possível dos valores para a tabela XYZ, dava uma tabela com uma coluna lá, E as pessoas se enrolavam ali com essa questão de domínio, tá? Então tomem cuidado com isso aqui. Pessoal, atributo. O atributo é uma coluna da tabela, tá? Aquela coluna ali é o atributo. O domínio é um conjunto de valores atômicos, ou seja, cada valor nesse domínio é indivisível. Então aqui, realmente, masculino e feminino. Masculino é indivisível, feminino é indivisível. Ano aqui é a mesma coisa. O esquema de banco de dados é uma coleção de esquemas de relações, ou seja, é um conjunto das descrições das relações em um banco de dados. Então, tudo isso aí forma o nosso esquema. E uma instância do banco de dados
é um conjunto de dados de um banco de dados em um determinado instante. Então, olha aqui, para a gente entender um pouquinho. Tuplas. Aqui eu tenho a minha relação, aqui eu tenho domínios e aqui eu tenho os meus atributos. Ok? Essa é uma visão geral de como é organizado o meu modelo relacional. No modelo relacional, um detalhe importante é que não vão aparecer as anomalias de alteração que existem na abordagem hierárquica. As que existem na abordagem hierárquica. Existem outras anomalias que vão aparecer aqui no modelo relacional, mas as da abordagem hierárquica, não, tá? A independência dos dados vai aumentar porque os programas não são influenciados pela presença ou ausência de caminhos de acesso. O que você entende por caminhos de acesso? É o método de chegar a um determinado dado, tá bom? O modelo relacional objeto, eles vão combinar os benefícios do modelo relacional, como a gente já viu, com a capacidade de orientação ao objeto, do modelo orientado a objeto. Vão fornecer o suporte para aquelas consultas que são complexas sobre dados complexos. O que a gente coloca aqui? Por que a gente colocou esse tipo de coisa? Por que surgiu, né? Ele surgiu na década de 90. A gente tem que lembrar que na década de 90, nós tínhamos o paradigma de orientação ao objeto. Então, você tinha lá um objeto aluno que possui como atributos nome, idade, cor dos olhos, nota, etc. e tal. Tá? Isso aí era armazenado num banco de uma forma que você modelava na sua linguagem de programação em orientação ao objeto, mas na hora você tinha que fazer uma transformação para colocar aquilo ali para o banco. Esse relacional objeto é uma extensão do modelo relacional. Por quê? Porque ele vai incluir os mecanismos que vão permitir que os usuários estendam o banco de dados com o que a gente chama de TAD, tipo abstrato de dado, e funções específicas. Então, esse modelo já tratava essa questão da transformação da orientação objeto para o relacional. Por isso ele foi chamado de relacional objeto. E o que ele traz de benefícios para a gente? Primeiro, vai aumentar indefinidamente o conjunto de tipos e de funções fornecidas pelo sistema gerenciador de banco de dados. Porque ele trata a questão, começa a tratar a questão dos objetos ali, né? Então, os objetos passam a ser tratados como tipos. E a gente sabe que a gente pode criar objetos de qualquer forma, né? O desenvolvimento das aplicações ficou mais simples, porque eu comecei a usar, a implementar o conceito da reusabilidade do código, né? E vai permitir a definição de padrões de código reusável por todas as aplicações dentro da minha empresa. Então, eu poderia ter essa reutilização de código padronizada e aquelas peças, aqueles trechos de códigos ali, aproveitáveis em outros sistemas também. Depois disso, nós tivemos o modelo orientado a objetos, que aí a técnica de orientação a objeto, sendo cada vez mais popular, começou a ser implementada também para a questão de bancos de dados orientados a objeto. Essa técnica foi empregada com predominância nos casos onde os dados envolvidos na aplicação tinham uma estrutura bastante complexa. E ele se diferenciava dos modelos tradicionais na maneira como os dados eram vistos. Não eram mais vistos de uma forma isolada, mas sim como um bloco, né? Os modelos de dados tradicionais, eles veem os dados como uma coleção de tipos, de registros ou de relações. E cada um deles tem uma coleção de registros ou tuplas que ficam armazenadas dentro de um arquivo. No modelo de dados OO, né, orientado a objeto, um banco de dados é uma coleção daqueles objetos do mundo real. Então, eu tenho um banco de dados de alunos, enquanto objetos alunos. O que se fazia antes?
essa informação sobre objetos complexos, como eu já falei, era traduzida para tabelas relacionais. A meta dos bancos de dados orientados a objetos é manter essa correspondência direta entre o objeto do mundo real e o modelo e o banco de dados. Então, você armazenava o objeto, tá? Representar um objeto complexo no modelo relacional, eu tinha que subdividir o objeto em um grande número de tuplas. Aqui não. No modelo orientado a objeto, eu armazeno o objeto. Nos modelos tradicionais, eu tinha necessidade de realizar um considerável número de operações de junção. Esse era o grande problema. Tá? Quando você trata dessa transformação e você dividiu ele em várias tabelas, ou às vezes em várias tuplas, para você recuperar aquele objeto, você tinha que fazer as junções de modo a você ter o objeto. No modelo orientado a objeto, você não precisa. Por quê? Porque você já armazenou o objeto em si. Bom, pessoal, sobre modelos de objetos e sobre outras questões, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Aliás, nosso tempo está quase esgotado por hoje. Bom, o que eu aconselho a vocês? Em primeiro lugar, darem uma revisada na aula de hoje, em especial nos dois primeiros tópicos, que foi segurança e recuperação de dados. E darem uma olhada nessa questão de modelos de bancos de dados também, porque um dos tópicos específicos da literatura de vocês e lá da ementa do concurso é essa comparação entre modelos. Tá? Então, deem uma olhada nisso aí também. Eu encerro a aula de hoje, então, concitando a todos a, desde já, começarem a sua preparação. Nós já estamos fazendo a preparação para 2016, ok? Não deixem para começar a estudar mais próximo da prova, vamos começar a estudar para agora, tá? Aproveitem o final de semana aí para estudar. E encerro também parabenizando aqueles que conseguiram lograr isso aí no concurso e, por acaso, aqueles que ficaram no processo de majoração, que não desistam, que vocês chegaram num nível em que, com certeza, um pouco mais de dedicação, vocês vão conseguir atingir a meta de vocês, que é passar nesse concurso, com certeza. Estudem bastante para esse ano. Então, a todos aí, um bom final de semana.